corte nas bolsas da CAPES, do CNPq e a crise na pesquisa e na pós-graduação aqui no Brasil. Quer saber mais? Vamos bater um papo sobre isso? Infelizmente, só nesse mês foram cortadas 5.600 bolsas de pós-graduação, envolvendo aí mestrado, doutorado, pós-doutorado da CAPES. Do início de 2009 para cá, já foram cortadas 12 mil bolsas. Nós temos atualmente 80 mil bolsas do CNPq que estão correndo risco de serem suspensas por possível falta de pagamento em função da exaustão dos recursos do CNPq por conta dos contingenciamentos do governo federal. Só para você ter uma ideia, já no ano de 2019 houve um contingenciamento de 19% dos recursos da CAPES e o orçamento de 2020 prevê uma redução de 51% no orçamento da CAPES. Essa é uma situação extremamente grave, extremamente preocupante e que ameaça severamente a continuidade da pós-graduação no Brasil e, sobretudo, a continuidade no desenvolvimento de pesquisas de qualidade, pesquisas que possam fazer o Brasil dar um salto qualitativo e redefinir a sua posição científica e tecnológica no mundo. Pesquisas de suma importância estão correndo o risco de serem paralisadas. Eu vou dar para você aqui como exemplo pesquisas que estão sendo desenvolvidas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já vem há bastante tempo pesquisando a questão do vírus Zika, tanto no desenvolvimento de medicamentos para combater causas que têm gerado a microcefalia em crianças no Brasil, como também a utilização do próprio vírus para desenvolver medicamentos que possam combater o câncer no cérebro, o desenvolvimento de células cancerosas em tumores no cérebro. Pesquisas relacionadas a, por exemplo, a produção de energia no Brasil, a exploração de petróleo no Brasil. Sem pesquisa de qualidade, através de programas de pós-graduação, através do financiamento dos estudantes com bolsas da CAPES, com bolsas do CNPq, dificilmente nós teríamos avançado tanto em tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Dificilmente teríamos encontrado e desenvolvido as técnicas adequadas para exploração do pré-sal, como nós estamos fazendo hoje através da Petrobras, explorando o pré-sal que infelizmente está sendo entregue de mãos beijadas ao mercado internacional, a grandes multinacionais pelo atual governo. Um outro fato que agrava a situação ainda mais é a evasão dos estudantes no curso de pós-graduação. Porque na medida que os estudantes estão sendo aprovados, não estão conseguindo as bolsas para poder ter uma dedicação integral aos cursos de pós-graduação, para poder tocar as suas pesquisas com máxima qualificação e também para poder se manter durante esse tempo, consequentemente, muitos desses estudantes estão desistindo de buscar o processo seletivo desses cursos de pós-graduação aqui no Brasil e, sobretudo, muitos estudantes que estão perdendo as bolsas ou que não estão tendo perspectiva de uma continuidade da sua bolsa, estão abandonando esses cursos e, consequentemente, abandonando as suas pesquisas. Isso é muito grave, é muito preocupante, porque compromete a curto, médio e longo prazo o desenvolvimento de pesquisas, a continuidade dos cursos de pós-graduação aqui no Brasil e, consequentemente, a produção de uma ciência de qualidade e de novas tecnologias aqui no Brasil. Então, nós temos um sistema, sobretudo um sistema federal muito bem organizado, muito bem montado, que oferece vagas em cursos de pós-graduação de extrema qualidade, com pesquisas de qualidade que são desenvolvidas nesses cursos. Porém, toda essa estrutura fica ameaçada nesse momento em função dos contingenciamentos que essas instituições fomentadoras, principalmente a CAPES e o CNPq, estão passando e, sobretudo, por conta das 12 mil bolsas que já foram cortadas da CAPES e das 80 mil bolsas
que estão sofrendo grave ameaça de paralisação do CNPq. O Brasil sofre muito com tudo isso. O Brasil perde muito com tudo isso, né? O Brasil começa a comer as suas sementes e, consequentemente, não ter uma perspectiva de futuro a partir desse contexto, a partir desse cenário que está sendo desenhado na atualidade. Estamos abrindo mão de produzir tecnologia de ponta para aperfeiçoar os nossos processos produtivos, para aperfeiçoar o fornecimento de serviços, para poder exportar tecnologia de ponta para o mundo e não ficar numa posição tão desfavorável do ponto de vista da divisão internacional do trabalho. Estamos abrindo mão de incentivar o desenvolvimento da criatividade a partir das nossas universidades, a partir dos cursos de pós-graduação. Estamos abrindo mão de continuar avançando no campo científico, continuar produzindo uma ciência com excelência, uma ciência com qualidade e, consequentemente, isso traz prejuízos extremamente severos a curto, médio e longo prazo para o Brasil. Dessa forma, o que fica desenhado é que nós estaremos fadados a nos tornarmos cada vez mais um país apenas agroexportador de commodities no cenário internacional. A tendência é que o Brasil fique numa posição cada vez mais desfavorável no que diz respeito à divisão internacional do trabalho. A tendência é que o Brasil passe a ser um importador de ciência, um importador de tecnologia, ao invés de estar produzindo ciência de qualidade, estar produzindo tecnologia de ponta aqui dentro do próprio país. Consequentemente, essa situação, ela destina o Brasil e os brasileiros a ficar na eterna dependência internacional, numa posição extremamente desfavorável diante da divisão internacional do trabalho e cada vez se consolidar numa posição ruim de um país meramente exportador de commodities, de matérias-primas, de bens primários dentro do mercado internacional. Essa situação também diminui a importância do Brasil no cenário internacional. Faz com que o país perca importância, consequentemente impacta também no PIB, gerando desalento, gerando desemprego e promovendo ainda mais pobreza, ainda mais desigualdade social aqui no Brasil. O país precisa dar um salto de qualidade e, para isso, é momento de fortalecermos as nossas universidades, fortalecermos o nosso sistema educacional como um todo e fortalecermos a nossa pós-graduação. Para fortalecermos a nossa pós-graduação, é necessário ter uma sustentabilidade, é necessário que os nossos estudantes tenham uma garantia de que eles vão poder se dedicar integralmente, tocar as suas pesquisas e, consequentemente, dar uma parcela de contribuição para que o país continue se desenvolvendo com ciência de qualidade, com tecnologia de ponta e bem posicionado no cenário internacional. Nós não podemos, a partir dessa situação, esvaziar os nossos cursos de pós-graduação, comprometer o desenvolvimento das nossas universidades, perder a nossa criatividade com a fuga de cérebros do Brasil para atuar em pesquisas e trabalhar em outros países, ao invés de continuarem desenvolvendo tecnologia, pesquisa, ciência de qualidade aqui no Brasil. Então, era um pouco isso que eu gostaria de tratar com você aqui no nosso canal e peço que, se você se identificou, se você gostou, dá um like, compartilha, ativa as notificações do nosso canal, porque ter você participando do nosso canal é fundamental para que a gente continue trazendo debates qualificados e abordando temáticas importantes do cenário nacional, do cenário regional e do cenário local aqui do Brasil e do mundo. Fico por aqui, espero contar com a sua presença e com a sua audiência. Muito obrigado.